A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender os seus usos em determinadas situações. Quando falamos com os amigos e familiares, utilizamos a linguagem formal. Entretanto, se estamos numa reunião da empresa, numa entrevista de emprego ou escrevendo um texto, devemos utilizar a linguagem formal. No vídeo de hoje, falaremos sobre as linguagens formal e informal. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das formas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer erros graves entre as linguagens formal e informal. Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldade de se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as regras gramaticais. Assim, para que isso não aconteça, é muito importante estar atento a essas variações para não cometer erros. Duas dicas muito importantes para evitar escrever um texto repleto de erros e expressões coloquiais são: conhecer as regras gramaticais e possuir o hábito da leitura, que auxilia na compreensão e produção dos textos, uma vez que amplia o vocabulário do leitor. A linguagem formal possui algumas características específicas, vamos vê-las? A linguagem formal segue rigorosamente as regras da gramática. A pronúncia deve ser clara e correta, e o vocabulário é rico e vasto. Existem também momentos em que a linguagem formal deve ser aplicada, por exemplo, em discursos públicos ou políticos, em salas de aulas, conferências, palestras, seminários, em provas, nas produções de texto e concursos públicos, em reuniões de trabalho e entrevistas de emprego, em documentos oficiais, cartas ou requerimentos. Mas a linguagem formal não é apenas escrita, ela também pode ser falada. E com quem devemos usar a linguagem formal? Nós devemos nos reportar aos nossos superiores hierárquicos com uma linguagem formal, às autoridades religiosas, oficiais ou políticas, ao grande público e ao público desconhecido. A linguagem informal também possui algumas características que vamos vê-las agora. A linguagem informal não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais. Ela utiliza vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos. É comum usarmos as gírias, palavrões, palavras inventadas, onomatopeias ou gestos. Também pode haver aplicação de palavras abreviadas ou contraídas. Está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Nós podemos utilizar a linguagem informal nas conversas do dia a dia, nas mensagens de celular ou nas redes sociais. A linguagem informal é comumente usada com os familiares e amigos. Vamos dar alguns exemplos do uso da linguagem formal e informal. Primeiro, eu vou mostrar um exemplo de uma frase escrita na linguagem formal e depois mudá-la para a linguagem informal. Dr. Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Na linguagem informal, esta mesma frase ficaria da seguinte forma:
O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Vamos para mais um exemplo? Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com a sua avó Carmela. Essa frase na linguagem informal ficaria como? Vamos descobrir? Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família. Boa pra caramba! O bolo de fubá cremoso. É muito importante prestarmos bastante atenção no momento em que formos nos comunicar com alguém. Saber utilizar a linguagem formal em determinados locais e momentos é essencial, pois demonstra que temos um ótimo vocabulário e isso pode impressionar quem está lendo o que escrevemos ou ouvindo o que estamos falando. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas antes deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!